sabe qual é o Pokémon apresentador que eu acho que deveria apresentar o Pokémon Presents 2026? Ai, meu Deus, qual? O Silvion Santos. Foi mal. Pelo amor de Deus. Prepare-se. Seja bem-vindo. Esse é o Poké Retro. E esse é o Poké Retro, podcast Pokémon das antigas do canal Poké Retro no YouTube, que você acessa lá no youtube.com/@PokéRetro. Toda semana aqui no seu feed falando de Pokémon da época, cara, de tomar biotônico Fontoura e passar mertiolate de pazinha, tá ligado? Aqueles remédios da nossa infância que talvez a gente não tenha muita saudade, né? Melhor do que isso é receber aqui no PKR ele que é quadrinista e cartunista brasileiro e criou com a esposa Carol Borges a tira Batatinha Fantasma. Cara, o cara do Caixa do Remédios, Felipe Remédios, senhoras e senhores! Seja bem-vindo, meu velho! Pô, cara, que felicidade enorme que é estar aqui, mano. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Que bom te receber aqui. Você, ô Remédios, você é um remédio docinho, aquele que a gente queria na infância. Você é o Agarol, Felipe Remédios. Você, sabe o que você é? Você é o AS, que a gente queria tudo como se fosse bala, lembra? O Cataflã. Exato. Nossa, eu amava Cataflã quando eu era criança. Putz, bebia, achava que era suco, né, cara? Maravilha. Cara, muito bom te receber aqui, velho. Pô, que felicidade, mano. Eu tô muito feliz de estar aqui. Acompanho o podcast desde o início. Que legal, cara. E foi muito engraçado, assim, porque eu sempre tô procurando conteúdos relacionados a Pokémon, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E num desses passeios, né? E outra coisa que eu amo é podcast. Eu tô sempre com uma voz na minha cabeça, né? Ah, que legal. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri o podcast do Poké Retro. E aí quando eu caí nele, assim, e a forma que você conta as histórias, como você vai costurando, né, os temas, porra, me deixa muito envolvido, assim, sabe? Então eu tô muito feliz de estar aqui participando dessa vez e não só como ouvinte. Pô, que massa, uma honra ter você aqui com a gente, cara. E hoje, grande Felipe Remédio tá aqui pra gente falar sobre especial 30 anos de Pokémon, senhoras e senhores. Caraca! A gente tá falando desse tema maravilhoso. Afinal de contas, eu e grande Caixa do Remédios estamos gravando esse podcast na semana em que Pokémon completa 30 anos de existência. Uma salva de palmas, que legal, mas que sensacional! Aê! Tá gostoso ainda, hein? 30 anos, mas tá gostoso ainda, hein, ô Remédio? Tá com tudo em cima, né? Cara, que fenômeno sensacional, né, cara? Desde 1996, né, onde surgiu o nascimento desse fenômeno, né, lançado como Pocket Monsters Red e Green lá no Japão, né? O game, como já dissemos aqui, foi lançado para Game Boy, da criação do Satoshi Tajiri, desenvolvido pela Game Freak e publicado pela Nintendo, né? Com aquele conceito inspirado na infância do Tajiri, colecionando insetos, e que trouxe uma inovação muito legal, que foi o sistema de trocas via cabo Game Link, o que consolidou essa ideia de conexão, né, entre os jogadores, o que permitiu, inclusive, uma conexão como estamos tendo agora. O Remédios lá da casa dele e eu daqui, da gente tendo, 30 anos depois, essa experiência de poder estar falando dessa franquia maravilhosa. Você estava lá, ô Felipe, lá no início da franquia, você chegou a acompanhar o começo dessa franquia maravilhosa? Cara, é muito engraçado, assim, porque eu acho que, como a maioria das crianças do Brasil, eu não conheci Pokémon pelo jogo, né? Eu conheci pelo desenho, pela Eliana. Que legal, olha só. Cara. Então eu estudava à tarde, né? Eu não dei muito bola no início, mas depois eu vi as pessoas conversando sobre, né? Na escola, eu quis saber o que era, né? E aí, quando eu parei pra assistir mesmo, assim, eu me apaixonei. Pô, achei o conceito muito legal. E aí, mas você participou de todo? Porque assim, o anime ele estreou em 1997, depois rolou a puta expansão internacional, né, de Pokémon entre 98 ali /99, depois com o lançamento do Pokémon, primeiro filme, que já foi tema aqui do nosso Poké Retro.
Mas, no Brasil, pra nós aí, os pequenininhos, o Remedinho estava lá curtindo... Uma pílula. Uma pílula. A pequena pílula tava curtindo o quê? Ali na Eliana, não é isso, Remédio? Exatamente, exatamente. Na Eliana, assim, e era mágico, né? Porque na nossa época, assim, TV a cabo não era algo muito acessível, né? Nada relacionado a entretenimento era algo tão acessível, né? Sim. Então a Eliana era o único local que eu tinha pra assistir e eu tinha que estar lá religiosamente, porque se perdesse, não... Sabe-se lá quando ia passar de novo aquele episódio, né? É verdade, né? Era uma comoção, né? Você tinha que chegar a assistir pra ter o que conversar na escola logo na sequência também, né? Os mais novos também não estão ligados, né? A turma da geração streaming. Sim. Não sabe o que era na época nossa, a relação que era, né, o Remédio? Você tinha que assistir um episódio Exato. E o outro é só amanhã, se você chegar de casa da escola na hora que tá passando o desenho, né? Exato, assim, isso é muito engraçado, essa relação, né, que a gente tinha com televisão, assim, porque você tinha que ficar, né, se programando pra poder assistir, né? E outra coisa que pra mim era muito engraçado é quando as TVs não tinham as temporadas completas ainda. Então você chegava no momento crucial do desenho, que você falava, putz, agora eu vou ver o que vai acontecer, se o Ash vai ganhar ou não a liga. E aí começava a passar do primeiro episódio de novo. Verdade, Então vem cá pertinho de mim, vem pertinho de mim, venha. Que as abelhinhas aqui vão chamar comigo. São as batutinhas, não é? Pokémon, tá certo? Batutinhas. Olha lá, atenção, olhando lá pra frente. 1, 2, 3 e... Pokémon! Aí você fala, putz, lá do início, vambora. Mas a gente gostava, né? Então pra gente rever essas coisas não tinha muito problema, mas era engraçado. Mas a Pokémonia, ela já te pegou, assim, logo de prima, assim, você começou a ver o desenho e já começou a querer ter as coisas, você chegou a ter algum jogo, alguma coisa nessa época de infância? Cara, pra mim foi avassalador, assim, tipo, eu fiquei maluco. E eu acho que Pokémon mexe muito com uma coisa que também é relacionado com a nossa infância, que é essa coisa de você sair em busca de uma aventura, né? Então, eu brinquei muito na rua, sabe? Então essa coisa de sair e explorar, sei lá, o bairro, o parque. E acho que Pokémon é muito relacionado a isso, até o criador, né? Ele fazia uma coisa, né? E Pokémon foi inspirado nisso na briga de insetos, né? Sim. Que era uma coisa que a gente fazia. Eu lembro muito, assim, de pegar formiga, besouro, sabe? E fazer essa crueldade. Né? Exatamente, sabe? Então, assim, não tem como você ver esse desenho, né? De uma criança saindo em aventuras e não se conectar com isso, né? Ainda mais com bichinhos tão fofinhos, né? Sim. E tão legais e divertidos, assim. Então me pegou imediatamente, assim. A primeira coisa que eu tive de Pokémon foi a revista Pokémon Clube. Putz! Sensacional, hein, cara? Maravilhoso o produto, né? Nossa, assim, tipo, eu era apaixonado por essa revista, assim, sabe? E aí foi engraçado, porque na escola que eu estudava, eu tinha alguns amigos, né, que gostavam muito de Pokémon também, né? E inspirados aí pela revista da Pokémon Clube, a gente criou o Clube Pokémon na escola. Olha, né? Aí. Então tinha uma rampa na escola, e aí a gente se reunia embaixo dessa rampa, assim, uma coisa meio Goonies, assim, né? A gente se reunia no nosso clubinho. E pra você poder entrar no clube, você tinha que responder algumas perguntas, né? Pra saber se você, né, tava pronto mesmo pra embarcar nessa. Cara, que demais. E eu tava lendo, assim, e foi engraçado, porque recentemente, né, eu tinha perdido a minha coleção de Pokémon em mudanças, né? Eu acabei mudando de estado pro outro algumas vezes e acabei perdendo essas revistas, né? E aí uma amiga minha, ela perguntou, né, tipo, ano passado, assim, uma amiga tá se desfazendo de umas revistas da Pokémon Clube, você tem interesse? Claro, linda princesa, maravilhosa, eu falei, agora, assim, imediatamente, né? Por favor, eu te imploro. Olha, eu preciso dizer que pensa numa inveja que eu fiquei, porque a coletânea é praticamente inteira que eu vi lá no teu Instagram, aí. Praticamente inteira, assim, sabe? E aí veio junto com alguns outros quadrinhos e tal. Que enfim, massa, eu dei essa cara. volta toda, né, pra falar do seguinte, no final da revista tinha algumas perguntas, né?
de Pokémon. Ah. E aí a gente usava esse questionário que vinha na revista, e quando eu abri, né, fui folhear a revista, me veio uma emoção grande, assim, né, o olho encheu de lágrimas. Ah, que demais. Porque me teletransportou imediatamente para aquele momento, assim, embaixo da rampa, no colégio, com os meus amigos, né, e a gente fazendo a pergunta pra pessoa que queria entrar pro clubinho de Pokémon, sabe? Sim. E aí a pessoa tinha que acertar todas as perguntas, assim, então foi algo muito mágico, assim, né, poder reviver isso. E essa foi a primeira coisa que fez muito... que eu tive, né, de Pokémon pela primeira vez. É incrível, né, cara, como a gente vivenciou aí, se não esses 30 anos, mas grande parte deles, pra quem não teve a oportunidade de estar lá desde o começo, igual eu, igual o grande Filipão aí, porque, cara, faz de fato parte do nosso DNA, né, Remédios? Tipo assim, é muito interessante como é intrínseco a gente relembrar ou da nossa infância ou da nossa adolescência e sempre ter um momento muito nostálgico ligado a Pokémon, né? Exato, assim, e o que é curioso e bonito, assim, que você vê que é uma franquia que tá completando agora 30 anos, Sim. né? Eu tenho 35 anos, então, assim, a maior parte da minha vida, Pokémon esteve, né, de alguma forma ou de outra presente na minha vida, sabe? E pela maior parte dela, assim, né? Sim. O estouro mundial da Pokémania se dá, então, ali no final dos anos 90, né? 1999, chega aqui pela Rede Record, lá na Eliana maravilhosa, aí trazendo os episódios. E aí a gente, quando não tinha a possibilidade de estar assistindo, alguns como nós, né? Gravávamos aí nas VHS da vida, tinha que colocar no EP, lembra? Colocava no EP pra ter mais tempo de fita. E aparece um aniversário mesclado com Pikachu Sim. ali, né? Aquele pratinho maravilhoso, né? Fantástico. O chapeuzinho de Pokémon, né? Aquela coisa sensacional da infância, né, cara? Que botava na cabeça da gente. E era muito nostálgico, né, cara? Pô, era muito da hora você viver aquilo enquanto aquela febre tava rolando. E aí pronto, né? Aí veio aquele 1 bilhão de coisas, como os cards do Pokémon naquela época, Sim. álbum de figurinha e os maravilhosos Tazos, que a gente não pode esquecer, né, cara? Nossa, sim, completamente, assim. Incrível, né? Isso que era engraçado, porque era uma época em que o merchandising, assim, das marcas eram complexos, né? Eram bonecos grandes, eram coisas bem produzidas, assim. Sei lá, eu tenho voltado a pesquisar alguma dessas velharias, assim, pra ver se eu consigo de volta, assim, tipo, como o ioiô da Coca-Cola, sabe? Pô, demais, cara. Então, assim, eram coisas que eram bem feitas, assim, né? E aí, pô, inevitavelmente a gente vai cair nos Pokémons da Guaraná, né? Guaraná da Caçulinha, sem salva, né? De palmas aí, sensacional. Mãe, nossa missão ainda não acabou. Essa, a sua mãe não pode deixar escapar. Guaraná Antártica Caçulinha Pokémon edição especial. A evolução. Agora, além das garrafinhas, o seu Guaraná Antártica Caçulinha também vem nessa caixinha com Pokémon pra destacar e brincar. Colecione. Ahá, olha só que minha mãe trouxe pra mim. Guaraná Antártica Caçulinha Pokémon edição especial. A evolução. Capture o seu. Muito bom, cara. Puta, pô, é sensacional, fantástico, né? Cara. Eu lembro, assim, essa é uma memória muito viva que eu tenho também, assim, de estar com a minha mãe e aí pedir um caçulinha, sabe? Aí você tirava aquele plastiquinho, aí você abria naquela expectativa de vir um Pokémon que você queria muito, né? Pô, demais, cara. Então, assim, esse também é uma memória que eu tenho muito carinho, assim, sabe? Caçulinha que não é o tecladista do Faustão lá dos anos 90, é outro, né? Que é impossível falar esse nome e não lembrar, né? Quem disse que não dá caçula? Pô, cara, era muito legal, porque eram bonequinhos de 1 polegada, né? E aí, uma saudade que eu tenho disso, sabe, Remédios, da nossa infância, de... Hoje em dia é proibido o negócio do brinde, né? Você comprava ali, por exemplo, um salgadinho da Elma Chips e vinha um tazo do Pokémon. Exato. Ou no próprio Guaraná, né? O Guaraná Caçulinha, que vinha com uma puta Pokébolinha em cima, mó bonitinha, assim, que você abria e de surpresa você tinha um dos, sei lá, 150. Depois vieram os outros Pokémons das outras gerações. Nossa, até sim. o Ash, a equipe Rocket e tal, tudo foi lançado pequenininho, era muito bonitinho, né, velho? Cara, isso que é engraçado, né? A gente senta pra conversar
conversar sobre essas coisas e algumas memórias vão vindo, assim, né? Nesse período, assim, eu morava em Salvador, né? Essa foi essa minha transição, assim. Eu conheci Pokémon em Guarapuava, lá no interior do Paraná, né? E depois eu mudei pra Salvador, ali pelos... acho que 7 anos mais ou menos. Foi uma febre tão grande que todo mundo queria meio que aproveitar essa onda aí e ganhar uma grana em cima, né? E eu lembro, assim, que tinha um salgadinho desses que é aquela marca bem vagabunda, assim, que é quase um isopor, tá ligado? Aquele gosto de pé de mendigo, né? Aquela delícia. Cara, exatamente, assim. E aí, mano, aí eu lembro, assim, que era um pacotinho pequenininho e dentro dele vinha uma cartinha de Pokémon, que era o Pokémon e algumas informações sobre ele, assim, sabe? Eles deviam, sei lá, pegar aquela Pokédex, né, e copiar a informação que tinha ali, assim. Cara, tu me trouxe essa memória, assim, obrigado. Pô, que foda, né? É muito louco, porque rolava um pouco também, por exemplo, de um certo merchan que a gente não sabia se era muito oficial, né? Eu já contei aqui no Poké Retro das revistinhas da Universo Infantil, que eu duvido que tinha chancela do Pokémon. Impossível. Mas que eram muito legais. Já fiz um episódio aqui sobre Brinquedinho do Paraguai, né? Maravilhoso. E vários bonequinhos de Pokémons que eram lançados também. E rolava um pouco isso também, né? Você tinha ali aquela mídia mais tradicional, que você via propagandas na televisão, mas tinha umas paradas que era meio de lado, assim, mas também deixava a gente estar incluso também nessa mania Pokémon, né? E fazia muito parte, assim, né? E eu acho legal poder estar revivendo isso e pensando nisso de novo. Aquelas lojas de R$1,99. Sim! Né? Porque é o que você falou, assim, é o que dava acesso pra gente, eram essas coisas que eles traziam do Paraguai, né? É verdade. Era aquele Pikachu meio torto? Era! Mas assim, a gente tinha um carinho grande por ele, né? Pô, cara, sensacional, cara. Episódio Bonequinho do Camelô, vai lá acompanhar. Episódio número 5 aqui do Poké Retro. Fantástico. Um anime que teve uma dublagem espetacular, inclusive no último episódio falamos com o Fábio Lucindo aqui no nosso Poké Retro. Sensacional, né, cara? Incrível tá falando com ele, a voz do grande Ash, né? E essa febre que foi acontecendo com o passar dos anos, né? Pokémon teve uma evolução, e olha lá, né? De fato, literalmente uma evolução, que veio sendo mostrada, claro, né? Sempre a partir da visão dos games, né? E isso ia derivando para todos os outros produtos que iam surgindo com isso. Depois surgiu, por exemplo, a evolução do Pokémon Gold Silver, né? Aí que você já tinha, por exemplo, a ideia de dia e noite, que era muito foda também, demais, né? A parada de você ter já uma evolução no próprio Game Boy, você já tinha uma parada colorida, agora com o Game Boy Color, uma evolução completamente diferente. A ideia dos Shinies também meio que surge daqui, né? Pô, quem nunca pegou um Gyarados vermelho ficou emocionado, né? Era muito foda isso também. Nossa, fantástico. E depois veio Rubi e Safira, veio Firehead Leaf Green, inclusive vamos falar sobre isso aqui hoje, por favor, no nosso programa. Com a nostalgia oficializada através dos remakes, né? A gente teve aí o X e Y, teve Scarlet e Violet, e por aí vai, né? Talvez os grandes pontos de todas as gerações desses 30 anos que fizeram aí grandes revoluções no mundo do Pokémon, né? Você tem aí a época de Rubi e Safira com a possibilidade de você ter as Natures e não sei o que, EVs e IVs e não sei das quantas, e fazer cálculos maravilhosos pra você jogar dentro de um competitivo. X e Y, que finalmente trouxe Pokémon pra era 3D, né? Então você tinha aí... Olha aí, agora o personagem consegue andar na diagonal, olha que beleza, olha que... E Scarlet e Violet, né, com o mundo aberto, que também acabou se tornando também um ponto de referência de toda essa franquia, mas sem esquecer remakes como Heart Gold Soul Silver, Omega Ruby Alpha Sapphire, até o próprio Brilliant Diamond Shiny Pearl mantendo essas tradições. Sim. Não podemos esquecer dos spin-offs, né? Pokémon Stadium, Pokémon Snap, que eu adoro também, tá ligado? Pokémon Snap é muito legal. Muito divertidinho, né? Mystery Dungeon, você gosta, ô Remédio? Esse eu joguei pouco, eu tenho aqui, mas eu joguei pouco ainda, assim. Porque o videogame é uma coisa que entrou bem mais tarde da minha vida, assim, né? Aí a gente viu a consolidação do competitivo. Aliás, você chegou a jogar bastante porque você tem cara, o Remédio, de um cara que joga Pokémon competitivo. Eu já vi fotos suas trocando Pokémons de Game Boy pra Game Boy no Game Link. Sim. E esse nome Remédio, pra mim, você enche a tua mala de carbos. O que não falta é remédio dentro da sua fila, tô certo? Os Pokémon vão tunado. Nenhum ali tá puro. Fake Nutty! Eu acho que é de família, não é? Não é de família?
Você chegou a jogar no competitivo? Então, o que acontece? Lógico, um sonho, acho que de qualquer criança, assim, era justamente ter o Game Boy, né? Que na época que eu tava, acho que até na Pokémon Clube, eu acho que anunciava Game Boy e tal, assim. E o meu grande sonho era ter o Game Boy Pocket, mais o Pokémon Blue, né? Porque, sim, assim, na época ali, o Squirtle era o meu preferido dos três, legal, assim, né? Squirtle. Então, assim, era o que mais me pegava, assim. Só que, cara, é o que eu falei, assim, tipo, a gente não tinha grana, né? Sim. Então, assim, tipo, o Game Boy foi um sonho muito distante, assim. E aí depois, quando eu mudei pra Salvador, assim, foi um período que a gente teve menos grana ainda, né? Então, assim, ficou meio que uma coisa distante, assim, esse sonho de ter o videogame, assim. Quando eu tive o computador, né, que aí já tinha, sei lá, uns 15 anos, assim, eu não cheguei a entrar nessa coisa da emulação. Então, assim, eu também não tive essa fase da emulação, assim, né? E aí eu vou voltar um pouco mais pro presente, assim. Ali quando eu completei 30 anos, mais ou menos, eu meio que falei assim, pô, acho que eu posso, nesse momento, né, da minha vida, realizar alguns sonhos do meu remédios criança, né? Ah, legal! Daquela pequena pílula que ficou lá pra trás, né? Então, foi justamente o que eu fiz, assim, foi quando eu fui buscar os portáteis que eu sempre sonhei em ter, né, que foi o Game Boy, o Game Boy Advance, né? Então, eu acabei meio que montando uma pequena coleção desses consoles, né? Que da hora. E, cara, não tem como, assim, o primeiro jogo que eu fui atrás foi o Pokémon, né? Porque eu tinha aquele sonho, assim, de poder jogar Pokémon no Game Boy, sabe? Tipo, poder realizar essa fantasia, assim, né? Muito foda. Então é engraçado, assim, porque eu fui, de fato, né, entrar no mundo dos jogos quando eu tinha 30 anos, assim, sabe? Sim. Lógico, eu já tinha visto muita coisa na internet e tal. Mas foi um momento tão emocionante, assim, quando... porque isso que eu acho legal, assim, esses consoles antigos, eles têm uma estética, uma coisa que acho muito bonita, assim, sabe? Então, pô, é um videogame que cabe na sua mão, e aí você bota aquelas pilhas, aí você conecta o cartucho e faz aquele barulhinho, sabe? É muito incrível, né? Do encaixe. Aí você liga e faz aquele plim, putz, aí, cara, foi um orgasmo, assim, praticamente, tá ligado? Falei, cara, que incrível. Aí vem aquela musiquinha, né, de Pokémon, e aquela cena que eu já tinha visto tantas vezes, só que agora eu podendo viver essa aventura, incrível, sabe? Então, né, pô, cara? foi tão legal, cara. E aí o primeiro Pokémon que eu joguei, né, porque eu sou o Jane Winner, que a galera fala, né? Sim. Foi o Pokémon Blue, né? E foi fantástico, legal, assim, cara. Foi uma aventura, assim, que me emocionou, assim, do início ao fim, assim, de poder estar vivendo daqueles poucos pixels que tinham ali, né? Sim. Uma aventura tão legal e tão emocionante, assim. A questão é assim, tipo, eu tô ainda jogando os jogos, mas como eu demorei esse tempo todo, né, pra jogar, eu ainda tô indo no meu tempo, assim, né? Tá então, certo. assim, o que eu já joguei? Eu joguei o Pokémon Blue, né? Sim. Eu joguei o Fire Red, porque esse é um clássico, né? Maravilhoso. Inacreditável, maravilhoso. Eu jogo muito Pokémon Pinball, né? E agora eu tô terminando o Pokémon Crystal. Ah, que legal. E aí, tipo assim, eu tô maravilhado, assim, porque é o que você falou, assim, o sistema do dia e da noite. É muito foda isso, né, velho? E as músicas são incríveis, assim, você não entende como eles conseguiram botar um mundo tão grande, né, dentro de um cartucho tão pequeno, né, de um console tão fraquinho, sabe? Então, assim, eu fico completamente apaixonado, assim. Lógico, eu já joguei um pouquinho pra conhecer, assim, né? Mas não finalizei ainda. O Heart Gold, eu até comprei na época a caixinha do Heart Gold, que vem com o Pokéwalker. Sim. Joguei um pouquinho do XY, só pra conhecer. Porque é isso, né? Você fala assim, pô, eu tenho todas as opções do mundo agora, né? É verdade. Então, assim... Mas eu tô meio nessa, assim, de gamer tardio, de ir jogando aos pouquinhos, né? E na ordem em que eles foram lançados. Pô, cara, é muito foda a gente poder agora realizar os nossos sonhos de infância, né? Eu sei bem do que você tá falando, porque eu passei por tudo isso, assim, eu acabo comprando um Game Boy do tijolão tradicional, um Game Boy Pocket, um Game Boy Color, exatamente por isso, porque quando eu era mais novo, tudo que eu queria era ter no mínimo um Super Game Boy, que foi inclusive o primeiro desses Game Boys que eu tive na vida, pra jogar no meu Super Nintendo o Pokémon Yellow que eu jogava lá no NoCast GMB, que aliás também é tema aqui do nosso Poké Retro, cara. Então, é muito foda, porque Pokémon, que inclusive sempre incluiu muito essa questão dos gimmicks, né, Remédio? Então, você tem ali o cabo Game Link pra você trocar e batalhar com outras pessoas. Incrível. Mas, na sequência, você vem, como você falou,
ter o Pokémon Heart Gold ou Soul Silver com o Pokéwalk pra ser uma parada pra caminhar junto com você. Exato. Também no Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, tem a Pokébolinha também, que faz mais ou menos a mesma parada. Você coloca um Pokémon dentro desse aparelhinho que você vai carregar pra cima e pra baixo. E você vai mexer naquela Pokébola e o Pokémon que tá lá dentro, ele vai te responder. É muito doido isso, né, cara? Essa experiência pra vida, né? Vai dizer que isso não é mágico, assim, muito sabe? Mágico, né? Pô, isso que eu acho legal, assim, de Pokémon, né, são essas experiências, assim, de você poder ir pro mundo real e ter uma troca com o seu amigo, sabe? Sim. É o que você falou, assim, pô, você tá passando um Pokémon pelo cabo, incrível, sabe? Isso, cara. Isso é incrível, assim, é uma experiência fantástica. Então, esse era outro sonho, assim, né? Então, tem alguns amigos que têm Game Boy, assim, e, pô, quando a gente trocou o Pokémon pela primeira vez, foi um negócio mágico, assim, de ver acontecer, sabe? A gente não pode esquecer que nós tivemos uma segunda Pokémania, né? Que é com a chegada do Pokémon GO, né, cara? E 10 anos atrás, hein, Remédio? 10 anos atrás? 10 anos Meu Deus atrás. do céu, eu tô ficando velho. O tempo passa, o tempo vai. É só a poupança do Menis que continua aí, ó. Numa boa. É incrível, né? Como dizia o Caçulinha. Salva de palmas pro Caçulinha. Um gigante. Cara, incrível, quando surge o Pokémon GO, estava eu lá tentando instalar, porque o meu celular não dava a menor conta de rodar Pokémon GO, Tamo mas eu tava junto. no mínimo tentando colocar o joguinho ali. Mas, cara, era muito foda você ver ali, de novo, retomar aquela febre que parecia estar um pouco adormecida, você não via falar tanto, assim, o Pokémon, se não me engano, tava passando na Rede TV, que é a rede de TV que mais cresce no Brasil, né? Bom deixar bem claro aqui. Mas é aquela história também, né? Tipo, você não via falar tanto. E aí, cara, era muito doido em 2016, você via, sei lá, tua avó andando no meio da rua pra capturar um Gastly. Tá? Isso é muito, muito foda isso também, né, velho? Pô, cara, isso foi uma comoção, assim, muito grande na época, né? E é o que você falou, assim, o meu celular também era um celular bem fraquinho, assim, então não funcionava direito, né? Então eu joguei um pouquinho, me diverti ali, mas era um jogo muito cru no lançamento dele, né? Então não tinha muita coisa, assim, mas a comoção de ver todo mundo na rua, assim, porra, foi incrível. Mas o meu contato com Pokémon GO, isso é engraçado, ele retornou mesmo ano retrasado. Foi meu caso também. Retrasado e ano passado. Foi meu caso. Assim, tipo, o que aconteceu, assim, lógico, ele virou um jogo pra mim, de verdade, né? Com coisas mais complexas, com dinâmicas mais legais ali, né? Pra além da captura só do Pokémon, você tinha batalha com a equipe Rocket, né? A questão dos ginásios. E eu moro em São Paulo, então, assim, mesmo com 10 anos, né, tendo se passado, ainda existe uma comunidade muito ativa, assim, né? Que ocupa os ginásios, que pega as coisas, né? E aí foi muito engraçado, assim, porque era um momento meio que pós-pandemia, assim. Eu tava precisando, né, sair de casa, voltar a viver de novo, né? Sim. E foi um momento, assim, que, tipo, eu fiz novos amigos e tal, e uma galera que gostava de Pokémon. E a gente começou a se encontrar pra jogar no Parque do Ibirapuera, né? Pô, que demais isso, cara. Cara, e foi muito legal, assim, sabe? Tipo, quilômetros e quilômetros caminhados por aí, sabe? Sim, fazer as raids pra capturar o Mewtwo, tá ligado? Assim, pô incrível, muito genial. Assim, pô, eu lembro de uma cena, assim, que a gente atravessando, né, a rua ali do Ibirapuera pra outro lado, pra correr atrás de um Dragonite 4 estrelas que tinha aparecido, sabe? Que legal. Porra, isso é uma maluquice, cara, mas foi tão legal, assim, então foram uns 2 anos que eu voltei, agora eu parei um pouco, assim, mas é que eu joguei muito, assim, poder ter essa vivência, né, de ir pra rua, tá com seus amigos, sabe, tipo, a gente voltar a jogar junto, aí você sai, você conversa, sabe, e Pokémon pra mim é muito isso, né, tem essa coisa social, né, de você dividir essa experiência com as outras pessoas, assim, né, e colecionar momentos legais. Tá certo que eu sou tipo o Snorlax, que demorou uns 20 anos pro sprite dele levantar, tá ligado? Aliás, uma pequena anedota, seu Remédio. Você sabe que aqui do lado de casa tem tipo 3, 4 Pokéstops que eu consigo acessar aqui da minha cama. Aí é bom demais que eu não preciso sair de casa. Toda aventura é deitadinha, de boa.
Cara, se tem um aparelho que eu gosto na academia, é o ar-condicionado, cara. É essa bela brincadeira. Esse é bom mesmo. Essa é brincadeira. Ei, cara, corta essa zoeira! Pokémon, né, cara, que veio com muito sucesso aí, desde a nossa tenra idade, até os mais pequenininhos agora que eu vejo jogando TCG, seja o TCG Pocket, seja nas próprias cartinhas, Sim. que continuam bombando muito. E agora você tá vendo investidores, seu Remédio. Cara, isso é bizarro, né? Investindo milhões em cartas Pokémon. Olha que loucura, cara. A que ponto chegamos? Uma brincadeira que a galera fala assim, né? Tipo, investir em jogo de Pokémon, em carta de Pokémon é melhor que investir em ouro, né? Vale Que mais, doideira, assim, valoriza né, mais. cara? Olha que E, cara, tem umas paradas bizarras, assim, né? Tipo, eu comprei por exemplo, a caixinha do Heart Gold, né? Aham. Ali no comecinho da pandemia, assim, né? Tipo, já foi caro, assim, eu acho caro, né? Pro que é um jogo, assim. Mas hoje vale 3 vezes mais do que eu paguei, cara. Ah, é. Eles estão vendendo a 3 mil, uma parada Bizarro, assim, sabe? Tipo, com uma coisa, tipo, né? Jogo de Pokémon, assim, de Game Boy. Cara, Game Boy Advance, assim, é praticamente inacreditável, assim, né? A gente que tem as coleções, os nossos filhos estão com a faculdade paga. Nossa, exatamente, assim, Tá sabe? ligado? Tipo, é herança, né, cara? Eu sou rica! Cara, muito legal, né? É uma jornada aí do Ash que a gente acompanhou durante tantos anos, né? E aí, tanto no anime quanto nos filmes que rolaram no cinema, a gente teve também como um ponto marcante desses 30 anos a despedida do Ash, né? O Ash se tornando aí campeão mundial, cara. Não acredito, Pikachu, você aguentou! É isso aí, esses são o Pikachu e o Ash. Pikachu! Vamos usar toda a nossa força no próximo ataque! Pega! Charizard! Tá na hora do campeão! Pokémon e com seu poder, tudo transforma. Choque do Você viu isso, né? Eu chorei, né? Emocionante, né, velho? Emocionante, né? Pô, quem não chorou, quem tem contato com essa franquia nesses anos todos, não escorreu uma lágrima ali, é complicado, né, cara? Maravilhosa, né? Essa jornada, né? Essa jornada de fazer amigos, né? É isso, né, cara? O encerramento de um ciclo, assim, Sim, né? sim. E é engraçado, assim, porque quando eu assistia Pokémon, quando eu era criança, né? Eu dividi essa experiência muito com um primo meu, né? E ele tirava sarro, assim, porque tinha aquele episódio, né? O fatídico episódio, né? Do que o Pikachu vai embora, assim, né? Ou que a gente acha que ele vai embora, né? Musiquinha desgraçada aquela. Essa e a do Chaves, sabe aquela do Chaves, do Boa Noite Vizinhança? Também é duas pra chorar. E era muito engraçado, assim, sabe? Porque o cara começava a tocar, eu já começava a chorar, assim. E meu primo era mais novo, assim, né? E aí ele chegava pra minha tia e falava assim: Mãe, sempre que toca essa música, o Lipe chora. Me dói demais, meu coração vai sofrer. Não tem como, cara. pô, é foda, cara, não tem como. Cara, Bolsonaro chora ouvindo essa música. Não tem como, cara. Não tem como ficar imóvel numa situação Não tem, É cara. maravilhoso, cara. E aí, acaba que a gente cai nesse momento, né? 30 anos dessa franquia tão nostálgica, né? De tantos momentos, memórias que passam pela gente, que passam por aqueles que são menores que a gente. A continuidade do anime que agora pega pros menores que nós, com Pokémon Horizons ou com Surge, né? Que você tem ali aqueles desenhos completamente diferentes e talvez até um pouco estranhos pra nossa geração que cresceu vendo ali o Ash, o Pikachu e os seus amigos. Sim. Mas de uma jornada, né? Que se trata exatamente disso, que continua pra novas gerações, mas que continua se atualizando pra gente, né? Que continua deixando o nosso coraçãozinho quente. Sempre que tem um anúncio novo, faz com que a gente novamente se emocione, como tava falando o Felipe aí de novo. Quando a gente vê uma coisa nova de Pokémon sendo anunciada, a gente volta lá pra trás, no momento em que o Filipinho Remedinho pequenininho estava lá, vendo, né, aquela franquia passando na Eliana, sonhando em ter um Game Boy um dia, e depois dos 30, tendo a oportunidade de realizar esses pequenos sonhos. Pokémon é um pouco isso, né, Felipe? É a realização da evolução dos nossos sonhos, né? Exatamente, sabe? Então, assim, tipo, é uma coisa que vem
e me pega até hoje. Eles sabem fazer isso, né? Tipo, brincar com os nossos sentimentos. Sim. Então, assim, acho que pra gente que tem uma relação de longa data, assim, é meio que impossível não mexer nem um pouquinho com a gente, assim, sabe? Então, a cada anúncio, assim, dá, né, um misto de emoções, vamos dizer assim também, né? Quero ser o melhor e pra isso eu sei, tenho que correr e conseguirei. E a gente chega neste belo momento, né, em que temos a comemoração dos 30 anos de Pokémon, comemorado no dia 27 de fevereiro de 2026, relembrando lá os lançamentos de Pokémon Red e Green. E a gente vai agora, Felipeira, falar um pouquinho sobre as nossas expectativas para o que, quem sabe, teremos nessa comemoração dos 30 anos aí de Pokémon. Eu trouxe aqui umas listas do que já foram anunciados antes, né, em datas comemorativas anteriores, para ver se o nosso hype, ele possa ser justificado, tá ligado, Felipe? Porque, por exemplo, ó, quando o Pokémon fez 20 anos, eles distribuíram Pokémons míticos, né, pra Pokémon XY, Omega Ruby, Alpha Sapphire. Teve aqueles 3DS que você tem, né, cara, do Charizard e Blastoise, né? Cara, eu tenho. Sensacional, salva de palmas aí, cara. Incríveis, Felipeira, lindos demais, velho. Cara, assim, eu sou um maluco por console portátil, né? E quando eu descobri que tinha essas faceplates, né? Porque assim, existe um modelo específico do 3DS, que é o New 3DS, né? Não é o XL, é o pequenininho. E que eu sinto muito, assim, que eles não tenham trazido esses modelos aqui pro Ocidente, né? Acho que ficou só pela Europa. E que você podia trocar a faceplate dele, né? Porra, cara. E aí, eles lançaram, lógico, na covardia, né? O Charizard e o Blastoise. Eles não tem mãe, né? Pra respeitar exatamente, a gente, né? Com a mesma arte dos cartuchos, né? Do Pokémon Red Blue, e Red, né? Caralho, Red Blue, exato. Mas assim, cara, essa é uma parada assim que eu vejo como benéfica, assim, da questão de você poder conseguir comprar as coisas fora, assim, né? Por exemplo, um kit oficial dessas faceplates é caríssimo, assim, sabe? E eu acho que, assim, é legal de poder ter acesso a essas coisas, assim. Essas que eu comprei, por exemplo, foram no AliExpress, sabe? Ah, que legal. Então, assim, são de extrema qualidade, assim, tipo... Eu nunca vi uma, né? Eu só vi foto das originais, assim, que eu nem sei se chegaram por aqui, né? Não, é lindo. Mas, assim, são de extrema qualidade, porra, e é isso, ficam lindas, assim, sabe? Maravilhoso, eu sou, né, cara? apaixonado. O fã nostálgico de Pokémon pira, né? Porra. E aí, ó, nos 20 anos ainda teve TCG Generations, teve os primeiros 3 filmes remasterizados, teve o Nendoroid do Red, que é meu sonho, não tenho ainda, mas tô aceitando de presente, viu, ouvinte? Hoje eu tô meio abusado, eu quero 500. Qual que é esse? Aquele cabeçudinho, que o pessoal fala que parece eu. Que ele é baixinho assim, ó, mas só tem cabeça. Pequenininho do Red. Pô, é muito tio demais, viu, Felipe? Ah, tá. Tô ligado. Tá ligado? Aí eles lançaram o Nendoroid com os Pokémons que ele tem. Eu adoro o Red, tá ligado? Eu ainda tenho muita vontade de comprar esse bonequinho. Foda. O lançamento do Pokémon, né? Tournament. Pokémon Sun e Moon surgiram. Sim. E Pokémon Red, Blue e Yellow pra 3DS. Isso foi na comemoração dos 20 anos. Já foi foda, né? Aí, eu fui atrás dos lançamentos de Pokémon 10 anos. O que tava rolando na época? Pokémon Diamond e Pearl. Pokémon Ranger. Pokémon Trozei, que eu acho bem mais ou menos. Mas teve, pra você ter uma ideia, a estreia da temporada Diamond e Pearl no anime. E pra GBA, cara, eles estavam entregando lá as distribuições daquele Ion Ticket que davam Latias ou Latios, né, pra Ruby Safira, foda. O Mystic Ticket que dava Lugia e Ho-Oh. A Aurora Ticket do Deoxys, que é agora Firehead e Leaf Green. Será que vão retomar isso agora? Não faço a menor ideia. Por favor, né? Por favor, né, por favor. E vários, assim, presentes de 10 anos de aniversário, como Articuno, Zapdos, Moltres, Raikou, Entei, Suicune, até um Celebi, que eu acho que... E o Mew também, que eu acho que rolou só no Japão, no Pokémon Emerald. Mas muita coisa já foi distribuída, o que faz com que a gente espere muito. E aí eu tenho medo um pouco disso, sabe, Felipe? Ai, meu Deus. Exatamente. A expectativa é a mãe da decepção, não é isso, Felipe? E a Pokémon Company... Assim como ela é boa em criar Pokémon, ela é boa em entregar decepção às vezes. Porque eles já me surpreenderam muito ao antecipar nada mais, nada menos que Pokémon Firehead e Leaf Green, né? Sensacional! Exato. E eu tomei um susto, porque tudo bem, vazou, todo mundo já tava meio que falando que isso podia acontecer, mas eu achei que eles fossem anunciar isso, Filipão, dentro da Pokémon Presents, não, né? Já tá lá pra galera comprar 120 conto, você vai dar 120 conto aí no
no Firehead ou Leaf Green? Ai, cara, eu não vou. Cara, assim, tipo, eu não tenho nada contra quem vai, entendeu? Porque eu acho assim, você tem que jogar aonde o dispositivo que você tem, né? Sim. Pô, se o dispositivo que você tem é o Switch, pô, tá tudo certo, entendeu? O que eu acho, assim, o que me deixa um pouco chateado é a forma que as coisas são feitas, sabe? Pô, você vê tantas coletâneas legais que são entregues por outras empresas que são feitas com carinho, sabe? Assim, não custava nada, assim, vamos falar a verdade, não custava nada, assim, tipo, eles botarem o combo com Pokémon Red e Firehead, Pokémon Leaf Green, sabe? Pô, com cara, todos tudo online ali, né? Não, e com todos os idiomas, sabe? Essa coisa de você ter que comprar cada idioma separado, pô, não faz sentido. Pô, uma galeria seria tão legal, uma galeria, sabe? Com as artes da época. Sim, entrevistas, né? Exato. Artes do Ken Sugimori, imagina, cara, que louco. Nossa, imagina, é aí que você falou, assim, imagina, pô, um e-bookzinho, assim, com as artes do Ken Sugimori, sabe? Com curiosidades, né? Pô, e uma franquia que tem tantas curiosidades, né? Os desafios de programação na época, sabe? Podia ser uma coisa completinha, sabe? Bonita, legal, assim, né? Mas a forma que foi lançado, eu acho que foi feito meio de qualquer jeito. Uma pena, né? Como a Pokémon Company, infelizmente, acaba entregando os jogos. Sempre faz, né? Exato, assim, e nós né? Vamos lá e comprar, né, cara, infelizmente. Exato, assim, eles sabem que vai vender muito, assim, sabe? Sabe que vai ter gente que vai comprar os 5 idiomas, tá ligado? Como assim. já tá acontecendo, tá ligado? Já tá rolando, né? Não, exato, sabe? E porque Firehead e Leaf Green é uma franquia, né? Tipo, é esse par de jogos que fez muito sucesso na época, né? Sim. Porque é de uma geração... Porque é isso, né? Pega os Gen Winners aí também, como eu, né? Claro, né? Claro, que tem muito carinho, pô, por essa primeira geração clássica, né? Conversa muito com a gente, né? E com milhões de fãs pelo mundo, assim, né? Eu não vou pegar porque, assim, eu falo assim, pô, não vou gastar R$120, mas eu gastei muito mais nos cartuchos, comprando o cartucho. Então, eu vou poupar esse dinheirinho, né? E jogar no Game Boy Advance mesmo. Em minha defesa, o que eu vou dizer aqui? Eu tenho o cartucho original também, com manual, caixinha, tudo certinho. Uhum. E aí, desse cartucho eu extraí o ROM desse cartucho. Foda. E aí eu tenho esse ROM do cartucho no celular, eu tenho no R36S. Será que eu tenho direito, dona Nintendo? Dá licença que é o meu, eu tenho o jogo, tá? Dá licença. Mas eu preciso dizer aqui que esse aqui, eu já acho absurdo. Pokémon Firehead Leaf Green é um game aqui pra Nintendo Switch 2 que eu tenho aqui. Uhum. Eu não vou comprar de novo, porque que eu já... Você já comprou os 5 idiomas. Não, eu só comprei o Firehead e o Leaf Green eu nem comprei. Pra mim, eu dei de presente pra minha prima viva. Já vai ter com quem trocar. Vem aí live, hein? Vem aí live de Pokémon Firehead pra Nintendo Switch. E, cara, por falar em Gem Winners e não sei o que, e nós que somos da primeira geração, você viu que eles já anunciaram a volta do senhor Pikachu gordinho? Salva de palmas. Sensacional, cara. Porra, muito legal. Estou representado, hein? Estou representado. Cara, eu tenho, assim, uma arte do Pokémon, do Pikachu gordinho aqui. Eu sou muito fã do Ken Sugimori, né? Acho que quem que é dessa época não tem como não ser apaixonado pelas artes dele. Sim. E o Pokémon, né, que eu tenho, que é o Pikachu aqui, gordinho, ele tá na minha parede, tá ligado? É bonitinho. E eles reanunciaram, eu achei maravilhoso, eu tenho que lançar isso lá no Instagram do Poké Retro. Aliás, se você não segue lá, @PokéRetro ou com 2 Os no final. Eu tenho essa pelúcia dos anos 90 do Pikachu gordinho aqui comigo. Que bonitinho. E eles vão relançar essa mesma pelúcia, tá ligado? E, olha que covardia, cara. Muito foda. E quem que não quer, né? Não tem jeito, Pikachu gordinho pra dormir com você, né, cara? Porque o meu dorme comigo. Porra. Com toda certeza, né? Outras coisas que eles já anunciaram, Felipeiro. A apresentação confirmada de 25 minutos, né? O que vai se tornar a maior Pokémon Presents da história. Vamos ver o que vem por aí. Sério? Caraca, mano. Pois é. Já estão lançando aí logos especiais de 30 anos, que eu achei muito legal. Fizeram um logo pra cada Pokémon, né? Pô, tão maravilhosos. Muito foda isso, maravilhosos, né? Pô, ficou incrível. Eu gosto muito da comunidade Pokémon, que os caras já fizeram um logo com o Missigno. Muito bom, cara, mano. Sensacional. Isso tinha que ser oficial, saca? Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque se tem
alguém que merece, né, muito respeito nosso é a comunidade, assim, sabe? Pô, demais, cara. Pô, ao longo desses 30 anos, assim, a comunidade fez coisas incríveis pela franquia, assim, né? Muita coisa que, inclusive, a própria Game Freak não fez, né? A Pokémon Company exatamente, não fez, né? assim, sabe? Eu, se puder contar uma anedota, assim, que eu acho que é muito legal, assim. Nos anos ali, quando lançou o Pokémon, o Red Blue, tinha aqueles eventos de distribuição do Mil, lembra? Aham. E aí, assim, pô, quem pegou na época pegou, quem não pegou perdeu, né? Sim, e aí a galera conseguiu o Mil através do glitch e tal, e não sei o quê. Só que uma pessoa encontrou nessas vendas de garagem, assim, um cartucho do Pokémon Red. E ele tinha uma etiquetinha, assim, que era eu sei o que Pokémon. Você tá falando, cara. Exato, assim, era o Pokémon que era usado pra acharam um distribuir. cartucho de distribuição, velho. Exato. E o que é mais louco, assim, e gerou aquela tensão na comunidade, que é, pô, se a bateria acabou, morreu o save, né? Não tem mais como recuperar isso. Os caras correram, pegaram um chip lá pra fazer extração do save, conseguiram pegar o save bonitinho lá com os Mews oficiais da época. Cara, isso não é mágico, assim, é uma comunidade, assim, pô, é uma salva de palmas pra comunidade, assim, que mantém vivo, que tem carinho pela franquia, sabe? E o que é mais louco, assim, né, porque eu peguei esse save, eu tenho um Pokémon Red aqui, né, e eu inseri esse save com os Mews no Pokémon Red, sabe? Né, de distribuição, muito foda isso, né? Exato, cara? Assim, aí eu fiz a troca pro meu Pokémon Blue, assim, né? E, pô, foi mágico, assim, você pensar que, tipo, aquele fragmento da história de, pô, sei lá, quase 30 anos atrás, tá aqui no seu Game Boy agora, sabe? É muito louco, pô, é isso, mágico, né, cara? Assim, cara. Aí pula 30 anos, Felipeira, e aí você tem pela primeira vez um evento de distribuição de Pokémon aqui no Brasil, como a gente teve no ano passado, na BGS, né, e outros lugares, com a oportunidade de você ter os Shine lá, dos lendários de Scarlet e Violet, né, cara? Que como é bom tá vivendo tudo isso, né? Pô, e poder viver isso é tão legal, né? Sim, assim, tipo, tive vários amigos que foram na BGS e estavam emocionados. Pô, pela primeira vez aqui eu tô pegando Pokémon, sabe? Tipo, pô, isso é muito legal. Pô, muito legal, cara. Antes do anúncio, eles já lançaram uma Nintendo Treehouse especial na semana dos 30 anos, mostrando a gameplay do Pokopia, né, cara? O que tá me deixando meio encafifado. Eles estão mostrando umas paradas meio antes do Pokémon Presents. Será que vão apresentar coisas muito diferentes lá no dia? Ou eu tô pensando muito alto, será, Felipão? Pô, eu acho que faz sentido, né? Pô, e foi o que você falou, assim, pô, é maior Pokémon Presents que vai ter, sabe? E eles já estão anunciando tantas coisas antes, assim, né? Não tem como não mexer com a nossa expectativa, pô, né? Cara, aí a gente fica na dúvida, será que é hype ou abertura pra grandes anúncios que vem por aí, né? Porque a gente sabe, por exemplo, 10 anos de Pokémon GO, a gente já sabe que eles vão falar sobre isso em algum momento, né? Uma coisa que eu tenho certeza que vai abrir, Pokémon Presents, um vídeo ultra nostálgico celebrando as 3 décadas da franquia, Nossa, né? sim. Aquele de 25 anos é lindo, cara. Putz, lindo eu amo esse vídeo, assim, eu amo esse vídeo, é muito emocionante. Isso aí com certeza vai rolar, né? Sim. E aí eu queria levantar com você, senhor Felipe Remédios, um bolão Pokémon Presents 2026, vamos lá. Vamos embora. Vem que vem agora que eu quero ver, senhor Felipe Remédios. Está com a cartela nas mãos? Ó, vamos marcar o bingo aqui. Vamos marcar o bingão aqui do Pokéretro pro que achamos que possa rolar aí no Pokémon Presents 2026. A primeira coisa que eu quero ver, eu não sei se vai rolar, então vamos torcer pra isso. Será que teremos, enfim, Pokémon finalmente em português, senhor Felipe Remédios? Eu acho assim, como são 30 anos, é um momento de celebração, acho que é um momento de sonhar também, né? Vamos sonhar. Sonhar, mais um sonho impossível. Em nome do sonho, eu vou cravar que vai ter, então. Ah, tomara, né? Tomara, né? É, pode ser que venha aí, quem sabe, um possível anúncio do tal do Pokémon Wind the Waves, né? Aí, eu acho que um teaser, talvez, se for pra rolar, né? Da 10ª geração. Espero que venha. Espero que venha dessa vez. Coisas que eu também acho que possam rolar. Então, sei lá, data de Pokémon Champions, que é uma parada mais recente, é um game que o pessoal tá meio na expectativa, um jogo que é um jogo gratuito, né? Você vai poder jogar no celular e tal. Sim. Eu acho que eles vão trazer data. Talvez
talvez a continuidade de Pokémon Horizons, né? Eu não sei como é que vai ficar o anime. O pessoal acha que talvez não vai continuar. E quem sabe a volta do Ash, já pensou, cara? Eu não duvido, viu? Eu não duvido que eles tragam de novo o Ash aí. Acho que é uma possibilidade, assim, com certeza. Pois é, eu acho que eles vão ainda assim focar muito em Pocopia, né? Eu acho que eles vão falar também na Pokémon Presents. Sim. E aí eu vejo as pessoas sonhando com as paradas que, putz, seria muito foda. Por exemplo, eles já falaram aí de Firehead e Leaf Green. Aí eu vi um rumor bombando aí, falando de Heart Gold e Soul Silver. Senhora do Senhor. Imagina isso, cara. Imagina isso. Aí é pra acabar, pô. Pô, seria muito foda, né, cara? Cara, se vem Heart Gold e Soul Silver, acaba os servidores da Nintendo pra baixar, assim, os jogos. É impossível. É muita coisa, assim, né? Vamos sonhar, então, tá? Um remake do remake, tá? Ó, se a Sony pode fazer com Resident Evil 4 e os milhões de The Last of Us, por que Pokémon não pode, né, não? Porra, exatamente. Mas sabe o que é foda, assim, cara? O Heart Gold e Soul Silver são tão lindos. São lindos, tão né? lindos São até lindos, hoje, né? assim, que podia só relançar ele. Sim. Não precisa nem ser um remake, tá ligado? Se relançasse ele, pra mim ele é o ápice, assim, em termos de beleza da franquia Pokémon, é o Heart Gold e Soul Silver, assim. Imagina se eles utilizam essa própria bolinha do Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee pra ser essa função. Já tá. Ô, Nintendo, você já tem a bolinha. Pô, já. Nintendo. Só tá faltando Vamos aí. o jogo. Ajuda nós aí, né? Exatamente. Eu vi falar muito que a galera queria, sei lá, um Let's Go Pichu, Let's Go Togepi. Ah, seria bonitinho. Seria bonitinho, sim, né? Se tivéssemos mais... Porque tivemos um novo Legends recentemente, né? Exato. Esse eu não joguei ainda, mas tô bem curioso, pô, assim. Divertidinho até, o Legends EA e tal, mas, pô, seria legal ter um Let's Go novo aí focado em Johto, ia ser muito foda também, ia ser bem, né, nostálgico. Exato. Né? Cara, uma coisa que eu queria muito, assim, só que seriam os Pokémon, o Red e o Blue, né? Né, cara? Entrando no catálogo ali do Switch Online, pelo menos, sabe, do Game Boy. Depois o Gold Silver também, sabe, que são coisas que são muito nostálgicas e não tem, né? É o que você falou, assim, no 3DS eles trouxeram. Pô, podia trazer agora, assim, também, né? Tipo, pô, já que eles... Ah, beleza, vamos vender o Firehead e Leaf Green, beleza. Mas pra quem quer jogar o Red, o Blue, vai estar disponível, sabe? Eu acho que seria legal. Não, e uma coisa legal que eles fizeram, por exemplo, quando lançaram lá no Virtual Console o Gold, Silver e Cristal, é que eles acrescentaram o lance do Celebi, né? Que era um evento exclusivo do Japão. Exato. E que você consegue fazer no 3DS. Vamos dizer, seria muito foda se eles fizessem aqui no Firehead e Leaf Green, por exemplo, a ideia de você ter também aquelas distribuições aí que rolaram naquela época, né? Putz, seria legal demais, assim, porque, tipo, dá oportunidade para as pessoas que não puderam ver isso na época, né, ter isso pela primeira vez, assim. Sim. Pô, seria incrível. É verdade. Remake de Black e White, acredita? Pô, eu acredito, viu? Eu acredito, será, assim, e acho que tá na hora também, né? Pela linha aí sucessória, tá na hora de vir aí em algum momento. Pô, cara, eu vi uma citação da Bulba Garden que eu achei muito legal o sonho deles, cara. Eu achei muito interessante, que seria um trailer da geração 10, tá? Que ia ter o rival ou o professor apresentando a região por uma chamada de vídeo via o Rotom, né? Que é o Pokémonzinho, que é o celular hoje em dia, né? Sim. Aí, a ideia que eles deram, eu achei genial, cara. Que ficaria mudo, né? Como é sempre, eles mexendo a boca e só legenda, né? E aí, que depois o personagem ia bater no celular, ia perceber que tava no mudo, e aí ia revelar dessa forma dublagem nos jogos de Pokémon. Eu achei Caraca! Arrepiei, velho, arrepiei. Isso é muito foda. Pokémon Company, contrate essas pessoas imediatamente. É o que eu tô dizendo, pô. A comunidade de Pokémon é muito foda, tá ligado? Tô muito à frente. Pô, ia ser muito foda se rolasse finalmente dublagem, porque no Scarlet Violet é maravilhoso. Tem uma rapper, que ela não canta nada, né, cara? É maravilhoso, cara. É muito engraçado, cara. É muito, muito bom. Aí, assim, coisas que eu queria ver, sabe, Felipeira? Pokémon Colosseum e XD Gale of Darkness do GameCube, né? Sendo, de fato, anunciados agora pra Switch. Pô, seria legal, seria legal. Pokémon Pinball Ruby e Sapphire, né? No online, quem sabe? Porque nós temos Putz! Nós não temos nenhum Pinball, o original do Game Boy, que eu adoro, né? O do Game Boy Color, até prefiro até ele. É tão legal. Que é um joguinho muito foda, eu também né, prefiro cara? ele. Muito divertidinho. Sim, é muito legal. Seria muito foda se fosse anunciado. Eu imagino que eles vão falar de TCG Pocket, talvez uma coleção 30 anos, de novo. Putz, com certeza. Aí, os caras que não são
o Jay Warner fica puto, né? Porque aí volta de novo o Charizard, volta a primeira geração. Lamento ser a melhor geração, lamento. E eu vou chutar alto. Sabe o que eu queria ver mesmo? Vou chutar alto agora. Duvido que vai acontecer. Voa que nem o Pidgeotto. Já foram aventadas essas ideias e vamos ver se rola, que seria a série live action com o Red protagonista, né, cara? Pô, sei lá, no stream. Nossa, foi alto mesmo. Pô, meu sonho, ia ser muito doido. Acho uma boa, acho que seria legal. Assim, uma animação. Pô, o meu sonho era uma animação, igual esse projeto assim, que eles fizeram, aquele do Pokémon lá do Resort, né? Uhum. Que tivesse uma animação no estilo meio aquarela do Ken Sugimori, assim, sabe? Podia ser um curta, eu já estaria muito feliz, assim, sabe? Porra, ia ser muito foda, né, cara? Nossa. E eu acho que merece mesmo, né, ter mais destaque pra essas pessoas que fizeram essa paixão nossa acontecer, né? Exato, assim. Cara, muito legal, cara. Pokémon atravessou gerações, consoles, modas. A nossa vida. E fases da nossa vida, né? Mas nunca deixou de ser aquele momento mágico, né? Em que a gente lá pequenininho sonhava, ligava o videogame, acreditava que o mundo era muito maior que o nosso quarto, né? E aí, 30 anos depois, não é só sobre capturar todos, como a gente imaginava no começo, mas é também sobre tudo aquilo que a gente viveu no caminho, né, cara? Salva de palmas para Pokémon 30 anos, senhoras e senhores! Aê! E salva de palmas também para grande Felipe Remédio, sensacional! Cara, que demais, velho! Que bom receber você aqui no Pokémon, cara. Pô, eu tô muito feliz de estar podendo trocar essa ideia com você de uma coisa que a gente ama e tem tanto carinho, sabe? Tô feliz demais. Pô, cara, muito bom. Agora você vai ter que voltar, porque aí nós vamos ter que ver depois o que desse nosso bolão a gente acertou, entendeu, senhor Felipe Remédio? Por favor! Sexta-feira, dia 27 de fevereiro, nós já temos Pokémon Presents. Se você tá ouvindo esse podcast antes deste lançamento, você também está na expectativa, assim como nós estamos, né, Felipeira? Porra, estaremos juntos ali dia 27 assistindo. Estou muito curioso pra ver o que vem por aí. Pô, sensacional, cara. Felipe, me conta, cara, como é que eu faço pra acompanhar não só Caixa do Remédios, que eu acho maravilhoso, mas eu consigo ver ainda Batatinha Fantasma, senhor Felipe? Ah, consegue. Eu e minha esposa, né, como você falou no início, nós temos um projeto que é a Batatinha Fantasma, o nosso filhote, em que nós contamos através de quadrinhos as nossas aventuras da vida 2. Que massa, velho. Então, os nossos percalços, as situações engraçadas que acontecem no nosso cotidiano, tudo isso acaba virando tirinhas, né? De forma bem humorada aí. Levou o troféu HQ Mix, né? Levamos, pô. Eu sou tão orgulhoso, assim, porque lançar livro no Brasil, né, ainda mais de forma independente, como foram os 2 livros que a gente lançou, né? Uhum. É um puta de um trabalho, puta de um esforço, e a gente ficou muito feliz, assim, porque os nossos 2 livros, né, eles foram premiados com o troféu HQ Mix, que é a maior premiação de quadrinhos que a gente tem no Brasil, né? Então, e ter feito isso de forma independente, com o apoio das pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, do financiamento coletivo, os 2 livros foram dessa forma, e são coisas que a gente fez com muito amor, assim. E, de novo, né, pra gente que é dessa nossa época, você poder materializar, né, num livro, tirinhas que você publica na internet. Pô, assim, que foda, cara. É muito foda, sabe? Você sentir o cheirinho do papel, Sim. a experiência ali de estar lendo a tirinha junto com alguém, sabe? É muito mágico, assim. Eu sou muito agradecido por essa comunidade que acompanha a gente. E deixo aí também o convite, né, para os ouvintes do Poké Retro, para acompanhar aí também as tirinhas da Batatinha Fantasma. Que demais. Como é que faz, cara? Eu quero adquirir os livros. O que eu preciso fazer? Opa! Nós temos a nossa lojinha, né, da Batatinha Fantasma. Para ficar mais fácil de chegar lá, temos o link do nosso Instagram. Então você pode encontrar na nossa loja, que é lojabatatinhafantasma.com. E tem uma coisa aqui pra galera que é dos games, que é muito legal, cara. Chama... a gente fez um projeto que é aquelas coletâneas com histórias com várias pessoas, assim, né? No livro, né? E chama Fliperamas versus Comics. Caralho. E o que é legal desse livro? Cada autor escolheu um jogo de videogame, né? E criou uma história relacionada com esse universo, né? Então, assim, a gente tem no livro a Cecília Marins, Diego Freitas, o Guilherme Infante, a Yara Naika, tem o Rafael Fritz, tem o Rafael Marçal, a Raia Cardoso, o Riot Tiras, tá ligado? Uma galera, o iSamp, o Will Leite, que é uma galera, assim, tipo, foda, que faz quadrinho há 1000 anos, tá ligado? A Grazi de Fons também, pra não deixar ninguém de fora aqui. O Vini Gressana, que são quadrinistas fantásticos. Cada um escolheu, né, um
universo e contou uma história a partir disso, né? Tem paródia de Pokémon nesse livro, sim, né? Sim. E eu e a Carol, né? Nós fizemos no universo de Tetris. Então, assim, uma coletânea super legal. Eu te vi jogando Tetris esses dias, entendeu? Exato, assim, acho que tem tudo a ver com a gente que viveu essa geração, com quem quer apresentar, né, videogames para gerações mais novas. É um quadrinho super legal e também tá disponível na nossa loja, né? Fliperamas vs Comics. Pô, cara, muito foda, velho. Busca lá também, ouvinte, lá o Caixa do Remédios aí, que é muito legal também. E, cara, eu queria parabenizar você e a Carol também. Manda um beijo pra Carol Borges também. Parabéns aí pelo trampo. Eu tava falando pra você fora do ar, assim, o quanto que eu sou apaixonado com a ideia de ser quadrinista, cartunista, o trampo que é maravilhoso, assim, o trabalho de vocês. Sim. E eu venho acompanhando há muito tempo, inclusive, que muito foda. Continua assim, fazendo esse bom trabalho e continua voltando aqui no Poké Retro pra gente falar mais sobre nostalgia. Pô, por favor, continue. Vida longa o Poké Retro, que é um podcast. Eu falei até quando eu estava conversando, né, antes de começar a gravar. Eu sou apaixonado por essa mídia que é o podcast. Acompanho há anos, né? Tipo, todos os tipos de podcasts. Eu preciso sempre ter uma voz na minha cabeça, né? Falando ali comigo. E foi uma grata surpresa, assim, quando eu conheci o Poké Retro, quando eu tive contato com o projeto, né? Sempre esperando pelo próximo, sabe? Foda. E foi o que eu falei, assim, a forma como você costura os temas e a edição é muito divertida, sabe? E emociona a gente que gosta tanto dessa franquia, assim. Obrigado pelo convite, obrigado pelo projeto, por estar sempre trazendo, né? Essas memórias que são tão gostosas pra gente, assim. Obrigado de verdade, cara. Pô, valeu que mesmo. massa, velho. Muito bom te receber aqui. Mais palmas pra ele, Felipe Remédios, aqui no nosso Poké Retro. E nós não teremos a leitura dos seus recados nesse episódio aqui do nosso Poké Retro, porque no episódio anterior, na entrevista com Fábio Lucino, dublador de Pokémon, a gente já colocou os seus comentários durante o podcast em gravação de áudio que vocês mandaram pra gente. Se você ainda não ouviu, corre lá, é o episódio anterior, episódio número 8, aqui do PKR, Fábio Lucino, o dublador do Ash. Beleza, galera? Mas, ó, é agora que você comenta aqui no nosso Poké Retro e eu quero saber qual que é a sua história nesses 30 anos de comemoração de Pokémon, cara. Em que momento desses 30 anos você entrou para também, né, amar esta franquia maravilhosa? Você tava lá no comecinho, lá no ano de talvez 96 aí com os jogos do Japão, ou quando eles chegaram aqui ali por volta de 99, 2000, ou você é mais novo, alguém que teve lá, sei lá, na época dos remakes. Diogão, eu só cheguei agora, cara, eu só conheço Pokémon de Scarlet e Violet pra frente. Vai que você é também, né, fruto da geração Pokémon GO pra cá e capturou muito Pokémon aí nas ruas da cidade, correndo um risco maravilhoso. É agora que eu quero saber, nos comentários desse podcast, que você comenta lá no Spotify ou manda também pra gente um e-mail, sim, pokerretrovdr@gmail.com. Manda o seu recado, que sim, no próximo episódio nós vamos discutir toda a sua nostalgia com essa franquia maravilhosa. Fica aí os nossos parabéns para Pokémon 30 anos e que venham mais 60, 90, 120, Zap, aqueles negócios que tem no truque, né? Sensacional! Parabéns pra nós, hein, fãs de Pokémon, e a gente se encontra em mais uma edição do Poké Retro na próxima semana. Valeu, gente, um abraço e até lá. Tchau, tchau!